Fala Dev, beleza? Seja bem-vindo ao Programando Qualidade. Nesse quadro eu falo sobre as estratégias, os desafios e as dicas para você melhorar a qualidade do seu código. Eu sou André Okazaki, eu ajudo devs a entregar software de qualidade e alcançar níveis mais altos de senioridade. E nesse vídeo eu vou te mostrar o que acontece quando você não analisa o requisito antes de programar e que isso vai muito além dos bugs. E se você é dev, principalmente de .NET, e quer melhorar a qualidade do seu código para evoluir na carreira, virar pleno, virar sênior, já deixa um like nesse vídeo aí e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o assunto. Quando o assunto é qualidade de software, uma das primeiras coisas que vem na cabeça de todo dev são os bugs. Uma coisa muito presente na nossa vida. Muitas vezes você aprende o que é um bug antes de aprender o que é um if ou o que é um loop. E os bugs geralmente são consequências diretas de duas coisas. A primeira delas, todo mundo imagina, né? É um código ruim. Se você entrega um código sem qualidade, ele provavelmente vai gerar bugs. Mas o maior ponto de que gera bugs em todo o software, pelo menos na minha opinião e na vivência que eu tenho aqui na área de tecnologia, é a falta de análise de requisitos. Ou às vezes uma análise ruim. Quando o dev não entende direito o que precisa fazer, ele não sabe qual é o problema do usuário, isso acaba gerando bugs. E eu falo isso extensivamente aqui no canal. Se você me acompanha, você provavelmente já ouviu falar isso várias e várias vezes. O grande ponto que eu quero trazer hoje é que os bugs são uma coisa muito fácil de ver como realmente é uma coisa presente na nossa vida, porque seu usuário reclama, ou porque você em algum momento está corrigindo um bug, precisa correr para colocar essa correção em produção, você acaba percebendo os bugs de uma forma muito fácil. Porém, tem outras coisas que a falta de análise de requisitos ou uma análise ruim, elas geram na sua vida, na sua carreira, no seu dia a dia ali, no seu trabalho, e você não vê. São problemas invisíveis que te prejudicam, que estão te deixando mais lento, estão te deixando mais cansado, mais cansada todos os dias, e às vezes você nem percebe que esse é o problema. Então o que eu quero trazer hoje para você é que além dos bugs, que já é um grande problema para a gente aí, tem outras coisas que acontecem quando você não faz análise de requisitos antes de sair programando. Não adianta você sair escrevendo código que nem um maluco, que nem uma maluca, porque isso às vezes gera mais problema do que solução. E é isso que eu quero trazer agora. Mas não são os bugs, são outras coisas que provavelmente estão acontecendo com você e que você nem está percebendo. Um dos grandes problemas que aparecem quando você não faz análise de requisitos é o retrabalho excessivo. A gente tende a achar que retrabalho está associado a problemas técnicos. Ah, porque a gente não sabe usar design patterns. Ah, porque não sabemos usar as tecnologias que estão disponíveis aqui na nuvem, dentro da infraestrutura da empresa. E aí toda hora tem que ficar reconstruindo coisas, refazendo coisas. E eu sei que isso acontece às vezes. Mas acredita em mim, na maioria das vezes, os grandes retrabalhos que você tem, que o seu time tem, estão ligados a uma falta de análise. Eles acontecem quando a galera deixa a análise de canto ali e sai programando que nem uns malucos. É isso que acontece. Gera retrabalho. Pensa que toda vez que você está fazendo um código sem saber direito por que você tem que fazer e como você tem que fazer, você vai construir as coisas erradas. E se construir uma coisa errada dentro do software, vai ter que desfazer e fazer de novo. Não tem jeito. É a mesma coisa numa casa. Se você estiver construindo uma casa do zero e você está levantando um monte de parede lá sem pensar direito como fazer as coisas, pode ser que no meio do caminho você descubra que tem um erro na fundação da casa. E aí, pô, as paredes que você levantou não vão servir para nada. Você vai ter que derrubar tudo porque precisa refazer a base. Software é a mesma coisa. Não adianta sair escrevendo código sem pensar direito, sem entender direito. Porque quando você constrói coisas erradas, ou você não resolve o problema do seu usuário, ou seja, você nem sabe que direito que é para fazer, mas já saiu fazendo. E aí, às vezes, você não está resolvendo o que precisa resolver, ou às vezes você constrói uma coisa que até resolve os problemas, só que acaba gerando mais problemas. E aí não faz sentido, porque mesmo com todo o trabalho que você teve, no final, às vezes você precisa desfazer tudo que já está feito ali e resolver o problema do jeito certo.
Porque não adianta você resolver um problema e gerar dois em produção, né? Não faz nem sentido. Então, construir coisas erradas é um problema. E na maioria das vezes, você não constrói errado porque falta conhecimento técnico. Você constrói errado porque faltou entender o requisito, entender a necessidade do seu usuário. E tem dois momentos onde você consegue perceber que isso acontece e que você vai começar a notar que existe um retrabalho. Isso é uma coisa que eu sugiro que você teste no seu dia a dia para você começar a ver. E aí você vai entender por que isso é um retrabalho. Que às vezes você está pensando aí, pô, mas na maioria das vezes é técnico mesmo, a gente vê lá no dia a dia, né? Mas para prestar atenção nesses dois pontos aí, ó. Primeiro ponto é code review. Se você tiver um processo de revisão de código no seu time, começa a prestar atenção na quantidade de código que a gente entrega que não faz o que precisa. É muito comum os devs chegam com uma ideia, eles entendem mais ou menos o que precisa fazer e saem escrevendo código que nem uns doidos lá. E aí esse código, às vezes, mexe em coisas que não precisa, às vezes acaba alterando uma coisa que não deveria, e aí você, às vezes, é mais experiente, ou às vezes você tem mais conhecimento do contexto ali da alteração, e começa a perceber que, cara, por que a gente não fez alteração só nesse ponto? Por que essa alteração mexeu em 20 arquivos? Será que tá certo? E eu sei que às vezes você acha que isso é um problema técnico do dev, né? Porque ele não sabe, porque ele não conhece o software, porque ele não tem familiaridade com o código. Mas vai por mim, falta análise. Os devs não param para pensar direito no que precisa fazer de fato. E acaba alterando coisas demais, acaba alterando coisas em lugares errados. Muitas vezes o review volta para a discussão de como deveria ser a funcionalidade. Não é nem sobre a alteração que o dev fez de fato. Às vezes faltou análise, né? E não é incomum a gente ter que voltar uma alteração para fazer de outro jeito totalmente diferente. Pois isso aqui não devia ser um campo na tela, devia ser uma tela nova. Ou ao contrário, né? Isso aqui não devia ser uma tela nova, era só colocar um campo nessa tela. Essas coisas não devem ser discutidas no review, devem ser discutidas na análise. Se você não fez análise direito, vai sobrar para o seu code review aí. O segundo ponto onde isso é muito visível é quando você pega esse problema em homologação ou em produção, que é bem pior. Muitas vezes a alteração sobe nos seus ambientes lá de teste ou sobe no seu ambiente de produção mesmo, e aí você descobre que está tudo errado. Ou pior, né, quando o usuário descobre que está tudo errado, que não era aquilo que ele queria, não era o que ele precisava. E aí muitas vezes nesse caso, isso fica parecendo que é só um bug. Ah, porque a gente fez aqui, mas ficou errado aqui esse ponto e precisa corrigir. Mas isso aí é retrabalho disfarçado de bug. É uma coisa que você poderia ter feito de outro jeito, mas não fez porque você não entendeu o que precisava. Você não fez a análise de requisitos necessária. E aí, uma outra coisa que acaba gerando uma bola de neve de retrabalho aí, é que às vezes a correção desse bug, como ele já tem assim uma base meio torta ali, você acaba fazendo uma gambiarra para corrigir o bug. Ao invés de refazer a funcionalidade, repensar como ela deveria ser, você vai lá e faz uma gambiarra. E aí, pô, você faz um puxadinho aqui até resolve o problema da pessoa lá. E aí fica desse jeito. Só que isso vai resolver o problema dela agora, mas daqui a 10 dias, 20 dias dá problema. Ou quando chega em produção dá um outro problema. E tudo isso aí, gambiarra, coisa que você devia fazer de um jeito e fez do outro, é retrabalho. Parece que é só um bug, mas é retrabalho. Se você tivesse feito a análise de requisitos, isso talvez não tivesse acontecido. E aí, como que a análise de requisitos ajuda então? O que você pode fazer quando você analisa o requisito que evita de você ter essa quantidade de retrabalho excessiva? A análise de requisitos ela vai te ajudar a definir o alvo. Eu gosto bastante dessa analogia, né? Porque eu acho que fica bem mais claro. Não adianta você pegar um arco e uma flecha, que é o melhor arco, a melhor flecha que pode existir, se você não sabe nem para onde precisa atirar. Você precisa saber claramente qual é o alvo antes de sair atirando. Programar é a mesma coisa. Não adianta você sair codando um monte de coisa, torta e direita ali, se você nem sabe direito o que é para fazer.
A análise de requisitos serve para você definir o alvo, saber exatamente o que precisa ser feito. E não é tecnicamente falando. Tecnicamente falando, você pode definir as coisas num momento posterior à análise. Às vezes, precisa ser pelo menos uma parte durante a análise. Mas o código mesmo, como eu vou fazer, que design pattern eu vou usar, isso você pode definir quando você está programando. O que importa na análise é você precisa entender o problema. E entender o problema é a definição do alvo. Qual é o problema que eu vou resolver? Pá, é definir o alvo que você quer acertar com a flecha. E aí a análise de requisitos também vai te ajudar a ajustar a mira quando for necessário. Eu vejo muito dev se enrolando com as atividades e acaba tendo que refazer muita coisa, acaba perdendo muito tempo com coisas que não valem a pena. Mas porque eles não sabem exatamente o que precisa fazer. Eles começam a catar borboleta pelo caminho aqui e vai desviando do objetivo original. Se você fez uma boa análise de requisitos, você sabe exatamente onde a sua funcionalidade começa e onde ela termina. E o que ela precisa fazer para o seu usuário falar que ela está beleza. Se você precisar ajustar algum percurso ali no meio do caminho, o objetivo te guia. Então não adianta ajustar a mira se você não sabe onde é o alvo. E aí uma coisa importante para você ter em mente. Mesmo definindo o alvo e ajustando a mira, né, tendo uma boa noção ali de como ajusta, talvez você não acerte o alvo. Talvez você, mesmo sabendo tudo que o seu usuário precisa, e fazendo toda a análise ali, uma boa análise de requisitos, talvez você consiga ainda, você não consiga ficar livre dos bugs. Talvez você construa alguma coisa ali que de fato chegou em produção e deu erro. Mas não tem problema. Primeiro porque a chance de acertar o alvo aumenta muito quando você sabe onde está o alvo, né? Isso acho que é bem fácil de entender. E a segunda coisa é que se você tiver uma boa noção de onde é o alvo, qual é o problema que você precisa resolver, você vai ver que quando aparece um bug, a solução do bug fica muito mais simples, porque ela vem direcionada. É muito mais fácil do que você ficar viajando e divagando sobre como corrigir. Então, a análise de requisitos te ajuda a definir o alvo e ajustar a mira. Às vezes você não vai acertar o alvo, mas fica muito mais fácil acertar se você souber qual é o objetivo final. Outro problema de não fazer análise de requisitos ou de fazer uma análise ruim é que isso alimenta a cultura de bang bang. O que é a cultura de bang bang? É quando o dev, ele, de um lado, ele não sabe direito o que precisa fazer, e do outro, o usuário acha que quando ele explicou, quando ele passou os requisitos, ele explicou tudo direito, perfeitamente, da melhor forma possível. E aí, um lado não entendeu e o outro achou que explicou tudo o que precisa, começa o que a gente chama de cultura de bang bang. É o procura-se um culpado. Você fica de um lado, o dev falando, mas você não sabe pedir, você não sabe nada do que ele quer, você não tem ideia do que precisa, toda hora muda de opinião. Do outro lado, o usuário fala, pô, mas o dev não entende. E não pergunta também quando ele tem dúvida, porque ele nem sabe o que ele está fazendo. E aí fica um tal de apontar o dedo para o outro, que é a cultura do bang bang. Isso é uma das piores coisas que pode acontecer no seu time e no seu relacionamento com o usuário. Porque esse tipo de ambiente, onde todo mundo só sabe apontar o dedo para o outro, fica um monte de gente reclamando, fica um monte de gente pedindo coisa e escrevendo documento, e no final só gera estresse, só gera aquelas discussões cheias de indiretinhas, e-mails mal educados, cobrança, e no final não resolve o problema que você precisava resolver. Seu usuário continua com o problema ou continua com um software que não faz o que ele precisa. Do outro lado, os devs ficam insatisfeitos, todo mundo começa a sair do time, porque ninguém quer ficar num ambiente cheio de estresse desse. E aí é um ambiente de perde-perde. Eu sei que isso também depende um pouco do temperamento das pessoas que estão envolvidas, da forma como as pessoas se comunicam, né? Às vezes tem uma comunicação um pouco mais agressiva ali, ou às vezes tem um relacionamento que já não era muito bom, né? E aí isso vem sendo alimentado ao longo do tempo. Mas a origem desse problema, da cultura de bang bang, muitas vezes é a falta de análise de requisitos.
Tem coisas na empresa que não vão mudar. O prazo, por exemplo, é uma delas. Por mais que você ache que a empresa não faz as coisas porque tudo é sempre muito atrasado ou porque tudo é sempre urgente, esse tipo de coisa acontece em toda a empresa. E vai continuar acontecendo. Faz parte da nossa profissão, faz parte do dia a dia das empresas. Mas tem coisas que você tem controle. E entender os requisitos, você como deve, né? Entender o que precisa, entender o seu usuário, é uma das coisas que você tem controle. Então, uma das formas de evitar a cultura de bang bang é fazer análise de requisitos. E fazer análise de requisito direito. Não é fazer um monte de documento, escrever um monte de PDF, fazer um monte de diagrama. Nada contra também, às vezes isso ajuda. Mas não é esse o foco. O foco é entender o problema. É assim que a análise de requisitos te ajuda nesse sentido, porque ela é uma ótima ferramenta para alinhar expectativas. É muito difícil trabalhar num ambiente onde todo mundo espera alguma coisa e ninguém fala nada. A análise de requisitos é uma ótima oportunidade para promover essa conversa. Pô, usuário, o que você precisa? O que você quer? Qual é o problema que você tem? Por que o software que você tem hoje não te ajuda? O que falta nele? E deixa o seu usuário falar. Todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer ter alguém para escutar os seus problemas. E nós devs estamos nesse papel aí de escutar o problema do usuário. Só que quando o problema acontece em produção, o estresse já está lá em cima. Às vezes ele está com um monte de problema na mesa dele lá. E você vai virar o bode expiatório, porque você não fez o código do jeito que deveria. Quando essa conversa acontece em momento da análise de requisitos, ela é muito mais branda, porque está todo mundo buscando solução. Quando a bucha está em produção, aquilo é um problema. E o problema tem um peso, tem o peso do estresse. Na análise de requisitos, isso é mais fácil de lidar. Então, alinhar expectativas nessa fase é muito mais favorável para você. Outra coisa que a análise ajuda é revelar detalhes importantes. Muitas vezes a cultura de bang bang ela acontece nas empresas porque essa frase é muito emblemática, né? O usuário é indeciso. Ele não sabe direito o que ele quer e muda de opinião a todo momento. Não é que o usuário muda de opinião a todo momento. É que muitas vezes ele não pensou nos detalhes importantes quando ele te passou o requisito. Ou às vezes ele até sabia, mas não imaginou que aquilo era importante. Porque estava na cabeça dele. Então, o fato de você fazer o trabalho de análise vai te ajudar a tirar as ideias do usuário da cabeça e revelar esses detalhes. Às vezes não é importante para ele, mas é importante para você implementar. Às vezes ele nem pensou naquilo e ele te ajuda a resolver naquele momento. Então é muito melhor investir esse tempo no começo, durante a análise, do que quando o negócio está em produção. Né? E mais importante de tudo, análise de requisitos gera proximidade. Proximidade entre o usuário e o dev. Proximidade entre as pessoas envolvidas com o desenvolvimento do software. Cultura de bang bang. Apontar o dedo para o outro. Falar que você é o culpado. Como diz o Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto ela em quem eu quiser. É a pior coisa que tem dentro de um ambiente de trabalho. É muito ruim trabalhar desse jeito. É uma coisa que acontece em todas as empresas, infelizmente. Todo mundo passa por isso um dia. E análise de requisitos, um processo simples, um processo que precisa ser trabalhado, né? Que tem técnicas para aplicar, pode evitar um monte de problema desse pelo simples fato de gerar conversas. E essas conversas geram proximidade, geram entendimento. Seu usuário fica confortável porque ele sabe que você está fazendo o melhor para resolver o problema dele. E você, como dev, também fica confortável com o usuário porque sabe que depois do processo de análise, tudo que precisava ser dito foi dito. E se apareceu alguma coisa depois, tá combinado. Pô, a gente falou e isso aqui não estava dentro do que a gente falou. E tá tudo bem. Não é culpa sua. A gente só não explorou. O entendimento melhora. E aí a cultura de bang bang vai embora. E o último problema tem a ver com a sua carreira de dev. Se você não faz análise de requisitos, você acaba virando um digitador ou uma digitadora sênior. Tem muito dev que corre para entregar suas atividades, digita código o mais rápido possível ali, escreve suas lógicas e é muito bom nisso às vezes, até tecnicamente falando. Só que quando chega em produção, quando chega em homologação,
Sua atividade dá problema, sua alteração ali gera um bug, e aí você fala, pô, mas eu fiz tudo que você pediu. Eu fiz tudo que estava escrito aqui, ó. Por que é um bug? E aí volta lá para a cultura de bang bang. Ah, é bug porque você não sabe o que você quer. Você me manda um requisito e toda hora você muda de opinião. Aí não tem como. Para pensar se você é um dev desse tipo aí. Eu sei que às vezes você acha que, ah, não, mas esse aqui não é o caso, né? Mas começa a analisar o que você faz. Não o que os outros fazem, mas o que você faz. Será que você altera o código toda hora sem saber o motivo? Alguém chega para você com uma demanda e fala assim, ó, altera essa classe aqui, nesse ponto. E às vezes você nem sabe por que tem que alterar, mas você vai lá e altera. Será que você faz tudo que as pessoas mandam sem questionar nada? Ó, pega essa tabela aqui, ó, precisa dar update nesses registros. E aí tem que setar aqui esse campo e tem que fazer esse where. Esse trabalho é de digitador. É só alguém que vai digitar queries, vai digitar códigos. Não é esse o nosso trabalho. O trabalho do programador não é só entregar código. Eu canso de falar isso aqui. Porque, cara, eu preciso colocar na cabeça de todo mundo que passa aqui pelo canal. Nosso trabalho vai além de escrever código. Nosso trabalho é resolver problemas. O código é um meio de resolver o problema. A gente resolve o problema entregando software. E não tem como você resolver um problema se você não sabe o que é o problema. Se você não questiona as coisas. Se você não quer saber o motivo das coisas. O porquê aquela atividade é assim. O porquê precisa fazer. E tudo isso vem da análise de requisitos. Tem gente que acha que a análise de requisitos, o objetivo da análise, é gerar documento. É criar diagrama. É fazer desenho. E não tem nada a ver com isso. Os diagramas, você pode fazer desenho, pode fazer diagrama, pode fazer documentação também se você quiser. Mas o objetivo principal da análise é fazer com que todo mundo que está envolvido no software entenda o que precisa ser feito. E se você não faz, você nunca vai saber qual é o problema. Você vai ser uma pessoa que só digita código. Será que se alguém pedir para você fazer um delete sem where na tabela, você vai fazer? Talvez você não faça, né? Porque aí você vai olhar para o negócio e falar, não, calma aí. Mas um delete sem where, acho que talvez seja demais. Por quê? Então, é uma coisa que para você, tecnicamente, você sabe o estrago que isso pode fazer. Agora, não é diferente de alguém mandar você fazer um update em outro campo e você faz sem perguntar nada. Ou você fazer uma funcionalidade, colocar um campo na tela, sem saber direito como usa o campo, para que ele serve, como ele interfere no fluxo de negócio. Não é tão diferente. Você pode estragar o software do mesmo jeito. E é assim que a análise de requisito vai te ajudar nesse sentido. E por isso que eu digo que profissionais diferenciados sabem fazer uma boa análise. Porque a análise de requisitos é um momento de aprender sobre o software. De aprender todos esses pontos. Por que eu vou alterar, como eu altero, que impacto isso tem no dia a dia da empresa, no dia a dia do meu usuário. São coisas que são importantes. E eu sei que talvez você seja o tipo de pessoa que tem um foco técnico muito grande. Que gosta do codiguinho ali. E não tem problema nenhum em ser assim. Eu também sou. E tá tudo certo. A grande questão é que não pode ser só o codiguinho. É o momento da análise que vai te ajudar com isso. Então, aprender a fazer uma boa análise vai fazer você aprender sobre o software, vai fazer você desenvolver conhecimentos de negócio, que é uma skill super importante. Você vai ver, se você for um dev iniciante, você vai ver que muitas vezes você fica pulando de empresa em empresa, mas acaba indo para empresas de ramos parecidos. Você provavelmente conhece um dev que trabalhou num banco e mudou para outro banco. Você conhece um dev que trabalhou numa seguradora e foi para outra seguradora. Isso é muito comum, porque você aprende sobre o negócio da empresa e acaba tendo familiaridade. As empresas gostam disso, de pessoas que conhecem o básico, pelo menos, do negócio. Já pensou, você vai trabalhar numa empresa de medicina, cheio de termo médico lá? A gente não entende nem o que está escrito na receita do médico, né? E quando você trabalha com um software de medicina, você acaba tendo conhecimento sobre aquilo. Isso agrega a sua carreira, te traz conhecimento. Não adianta você querer ser promovido, você querer virar sênior numa empresa, ou até querer virar um executivo ou uma executiva,
Se você não tem o mínimo conhecimento de como a empresa opera. É uma coisa importante para você evoluir. E isso começa na análise de requisitos. Toda vez que você faz análise, você aprende mais um pouquinho. E uma skill fundamental que a análise de requisitos vai te trazer: comunicação. Comunicação é fundamental para quem quer evoluir. No começo da sua carreira, talvez você ache que não é tão importante. E às vezes não é mesmo. Porque você precisa se concentrar nos fundamentos da programação, né? Em como fazer as coisas, em como o código funciona. Mas em algum momento da carreira você vai ter que aprender a se comunicar mais. Em algum momento da carreira você vai precisar falar com pessoas. Eu sei que a visão que todo mundo tem do dev é aquele carinha, aquela pessoa, né, que bota o fone de ouvido aqui, senta e fica escrevendo código o dia inteiro na tela preta lá. E tudo bem se você faz isso, porque às vezes eu também faço. A grande questão é que não é só isso. E sair dessa área de conforto nossa, né, exige comunicação. Você precisa aprender a perguntar coisas, você precisa aprender a falar com as pessoas, a saber quando você pode perguntar uma coisa, quando você não pode, para quem você deve perguntar. E quanto mais você se comunica, mais fácil fica. Não tem mágica aqui. Você pode fazer quantos cursos você quiser, mas se você não colocar em prática, se você não conversar com as pessoas, não vai rolar. E a análise de requisitos é um ambiente ótimo para isso. Porque tá todo mundo numa boa, tá todo mundo querendo falar, tá todo mundo querendo te explicar as coisas. Então é um ótimo lugar para você praticar a comunicação. Você vai ver que quando você começar a fazer mais análise, a sua habilidade de se comunicar, de falar em público, de falar com as pessoas, falar nas reuniões, vai aumentar demais. Faz muita diferença para sua carreira de dev. Para concluir a nossa conversa de hoje, você viu aí que a falta de análise de requisitos esconde problemas graves, tanto no seu dia a dia, no seu trabalho ali, como na sua carreira de dev. E aí eu quero que você termine esse vídeo hoje com um pensamento. Análise de requisitos é uma coisa que te coloca em outro nível da profissão. Eu sei que muitas vezes parece um negócio chato, às vezes é cansativo, mas é um trabalho que vale a pena fazer. E não é todo dev que sabe. Muitos devs acham que fazem análise de requisito, mas simplesmente lê um documento e sai escrevendo código. Porque na cabeça deles o importante é fazer o código. E o código é importante, mas também é importante que você faça o código certo, que você acerte o alvo. Lembra da analogia, não adianta você ter o melhor arco e a melhor flecha se você nem sabe aonde tem que atirar. É por isso que a análise de requisito te coloca em outro nível. Porque quem faz análise consegue conduzir trabalhos, consegue conduzir equipes, consegue conduzir todo o trabalho de um time e o seu próprio também. Isso faz muita diferença. Entender para onde a gente quer ir, o que cada parte do seu trabalho precisa fazer, o que cada código que você entrega precisa fazer. Um dev acima da média tem essa noção porque ele sabe fazer análise de requisitos. O dev que não sabe, que é o dev comum, ele só espera sentado para chegar à próxima atividade. E aí, dentro de uma balança, quando o seu chefe tem que fazer uma escolha, quem você acha que ele vai promover? Quem você acha que ele vai colocar num cargo melhor, numa oportunidade melhor dentro do time? Ou para receber um aumento ali? Provavelmente não vai ser o dev que espera sentado, né? Então, análise de requisitos é uma coisa que faz diferença sim. Começa a fazer e você vai ver como isso muda o seu dia a dia, muda o seu trabalho e a qualidade das suas entregas também. Beleza? Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se ele ajudou, deixa um joinha e deixa um comentário aí também para me dizer se você sabe fazer análise de requisitos, se você faz no dia a dia ou se você tomou um banho aí de realidade e agora vai começar a fazer uma análise com mais cuidado. E se esse conteúdo te ajudou de verdade, compartilha ele com mais devs para que a gente tenha cada vez mais pessoas entregando software de qualidade por aí. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.